A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Hoje chegamos na nossa lição de número 7 da nossa revista Betel Dominical, da editora Betel. Hoje iremos comentar sobre o texto que está no livro de Ezequiel, capítulo 34, do verso 17, 18, 19 e o verso de número 20. Você que não possui a revista da editora Betel, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, o capítulo 34. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender e abençoe a cada um dos Teus filhos que está acompanhando esta pré-aula, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, lição número 7. E hoje vamos comentar sobre o tema o povo de Deus, ovelhas do seu rebanho. No livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, no capítulo 34, nós vemos que Deus, quando ele falava com o povo, nos primeiros versículos, nós vemos Deus, através da vida do profeta Ezequiel, exortando, trazendo uma exortação aos pastores. E já no finalzinho do capítulo, nós vemos ele tratando com as ovelhas, com o povo. Então nós vemos aqui, nesse capítulo, Deus tratando com dois grupos de pessoas. Primeiro os líderes, os pastores, os responsáveis, primeiro grupo, e o segundo grupo tratando com o povo, as ovelhas do seu rebanho. E meus irmãos, claro que esse texto, essa referência é enquanto o povo de Israel estava cativo, no cativeiro, e eles tinham se distanciado dos princípios bíblicos. Era um período de rebeldia que o povo de Israel estava vivendo. Eles tinham se afastado dos princípios que Deus tinha determinado para aquela nação. Então Deus vem e traz uma exortação para o povo, para os líderes e também para o povo ali que estava vivendo naquele período. E o interessante, meus irmãos, que nós vemos esse texto foi escrito há tantos anos atrás. E é um texto tão atual. A impressão que dá é que foi escrita ontem para os dias de hoje. De tão vivo, tão atual que é os princípios e aquilo que estava acontecendo com o povo de Israel e o que nós vemos que acontece hoje também. Então vamos lá, meus irmãos, vamos para a lição. O povo de Deus, ovelhas do seu rebanho. No primeiro tópico, aqui no tópico número 1, nós vamos falar do povo de Deus como rebanho de ovelhas. Vamos entender algumas características de uma ovelha, a ovelha que conhece o seu pastor e a ovelha que ouve e segue o pastor. Tópico número 1, o povo de Deus como rebanho de ovelhas. Em diversos textos bíblicos encontramos referências metafóricas do povo de Deus como ovelhas. Nós temos no Salmo 23, temos em Isaías 53:6, temos no livro do profeta Ezequiel 34, temos o texto que fala sobre ovelhas, que eu penso que é o texto mais conhecido da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, que é em João 10. E todo esse assunto, meu irmão, ele se resume em um contexto só, se resume em um tópico só. Relacionamento. Aqui é Deus falando com o povo, o tipo de relacionamento que Deus quer, não que queria, que Deus quer ter com o seu povo. E essas referências metafóricas que nós vemos, o que tem a ver, o porquê Deus escolheu a ovelha para falar, para ter essa referência como o povo dele. Na antiga Galileia, hoje na atual Israel, era muito comum a forma econômica do sustento do povo. Essa profissão era uma profissão muito comum na época, de pastores de ovelhas. Todo o povo judeu é conhecido, o povo de Israel era conhecido na época como pastores por causa que eles cuidavam de muitos rebanhos. Era a profissão, toda família tinha alguém que era pastor de ovelhas. Pode-se dizer que em todas as famílias tinha alguém
que cuidava de ovelhas. E era raro uma família que não tinha um pequeno rebanho. Então era uma profissão muito comum. Em toda a Bíblia Sagrada nós vemos, durante a história do povo de Israel, alguém que foi pastor de ovelhas. Nós temos Moisés, um exemplo claro e distante. Nós vemos Moisés. Moisés, quando saiu do Egito, ele foi cuidar das ovelhas de Jetro, seu sogro. Nós vemos Davi. Davi era conhecido como o pastor de ovelhas e o pastor das ovelhas malhadas. Tinha o pastor que cuidava do rebanho das ovelhas, digamos assim, que era com a lã mais branquinha. Na verdade, a história das ovelhas malhadas, meus irmãos, aí a história de Davi, fazendo um rápido contexto aqui, as ovelhas que eram mais branquinhas, com a lã branca, ficava próximo da casa. Ficava num redil, num aprisco ali próximo à casa. Porque quando vinham os mercadores, eles olhavam, viam aquelas ovelhas com a lã branquinha, então tinha um comércio maior. Já as ovelhas que eram nascidas malhadas, que a lã não era branquinha, o comércio era menor. Então o que se fazia? Pegava alguém da família, no caso de Davi, nós vemos que tem até a história que ele era meio deixado de lado. Mas não que ele era deixado de lado, é porque as ovelhas malhadas, elas tinham pouco valor comercial. Então, quando chegava um comprador que via as ovelhas malhadas ali próximo do redil, tinha muita ovelha e via que as ovelhas não eram ovelhas boas para o comércio. Então, o que se fazia? Pegava as ovelhas malhadas e colocava para pastar longe de casa, onde os compradores não haviam. E deixava as mais branquinhas ali próximo de casa, à vista dos compradores. Por isso que tem a gente costuma falar, ouve-se em várias pregações, que Davi tomava conta das ovelhas malhadas. Então é por isso que, voltando ao assunto da revista, é por isso que nós vemos que Deus, ele escolheu as ovelhas para simbolizar o povo dele. Porque era uma forma do povo entender o tipo de relacionamento que Deus queria ter com o seu povo, pelo fato dessa profissão estar intrínseca ali nas famílias, já fazer parte da cultura do povo de Israel. Vamos lá, algumas características de uma ovelha, tópico 1.1. Quando Deus falou por Ezequiel que os judeus eram ovelhas minhas e ovelhas do meu pasto, Ezequiel 34:31. A enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia registra alguns motivos para os crentes serem chamados de ovelhas. 1. Ovelha é um símbolo claro de dependência do crente a Deus. A ovelha, meu irmão, ela é extremamente dependente do seu pastor. É o pastor que dita, lá se nós vamos lá para a Terra-média, lá para o lado, aqui onde nós vivemos, o pastor de ovelha, ele não tem o hábito de ir na frente. Aqui, no nosso hemisfério, aqui na nossa região, o pastor de ovelha, ele vai atrás e com o seu cajado vai conduzindo o rebanho. Já lá no Oriente Médio, principalmente no Antigo Testamento, com o povo judeu, o costume deles é o pastor ir na frente e a ovelha ir atrás, seguindo os passos do pastor. Não é necessário o pastor ir conduzindo o rebanho. A ovelha o segue. Por isso que Davi fala lá, guia-me mansamente às águas tranquilas, me leva em pastos verdejantes. Porque esse é o tipo de relacionamento que a ovelha tinha com o seu pastor. Então, a ovelha é extremamente dependente do pastor. Irmão, não tem como fugir. Seja dependente de Deus. Acredite no seu Deus e aprenda, confie e seja dependente dele. O outro detalhe bom aqui que nós... Oh, meu Deus, cadê a lição? Tópico 2, segundo motivo, vamos lá. Uma natureza semelhante às ovelhas de impotência em relação à existência terrena e da vida além. 3. Ovelhas são usadas como emblemas de mansidão, simplicidade e inocência. Essas são também 3 características que estão intrínsecas ali em uma ovelha. A ovelha, ela é mansa por si só, ela é simples e ela é inocente. É por isso que nós temos o nosso Deus cuidando de nós. É por isso que algumas vezes nós entramos em cada enrascada que a gente não queria entrar.
É por isso que algumas vezes acontecem situações que talvez faça com que você quase perca a cabeça. E aí nós podemos entrar lá no fruto do Espírito em Gálatas, que fala sobre o fruto do Espírito, que uma das características do fruto do Espírito é a mansidão. Essa, meu irmão, é as características de uma ovelha. Ser mansa, ser simples e ser inocente. Vamos lá, tópico 1.2, vamos correr. A ovelha conhece o seu pastor. Em João 10, ele menciona uma importante característica da ovelha. A ovelha o segue, porque conhece a sua voz. João 10:4. E das minhas sou conhecido. João 10:14. São expressões que retratam uma relação íntima entre pastor e ovelha. Trata-se de um conhecimento fruto de um relacionamento. Como eu acabei de dizer aqui, que era a forma que os pastores antigos lá no Oriente Médio cuidam das ovelhas. Não é necessário estar conduzindo, apenas falando, elas ouvem a voz. Meu irmão, esteja atento à voz do seu pastor. Esteja atento à voz do Espírito Santo. Seja obediente à sua voz. 1.3, a ovelha ouve e segue o seu pastor. F.F. Bruce escreveu: mais de um rebanho podia ser abrigado em um destes cercados ou aprisco. O pastor precisava somente chamar da entrada do curral as suas ovelhas e elas reconheciam a sua voz e se aproximavam. Era comum antigamente os pastores, na época da tempestade, na época da chuva forte, colocar, principalmente quando as ovelhas estavam pastando ali que não tinha aprisco próprio, era comum ter local para abrigar as ovelhas na hora da chuva. Então vinha a tempestade, os pastores colocavam todas as ovelhas, independente de quantos tinham no seu rebanho, colocavam tudo em um aprisco só. Quando passava a tempestade, cada pastor ia seguindo adiante, chamando: ovelha! Gritando com um nome carinhoso que era dado, falando, e as ovelhinhas todas vinham seguindo a voz do seu pastor. Não era necessário briga, não era necessário estar querendo pegar uma ovelha e trazer para cá, não era necessário pegar a ovelha no laço, era só necessário falar, que a ovelha ouvia a voz do pastor e seguia. Oh, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Conheça a voz do seu pastor. Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer ter. Não é necessário Deus ir buscar no laço. É necessário apenas nós estarmos atentos à voz do nosso pastor, à voz de Deus, e deixar que Ele nos conduza a pastos verdejantes. Já no tópico número 2, nós vamos falar sobre as ovelhas debilitadas. Tem a ovelha fraca, que não se trata daquela ovelha, daquela fraqueza da qual o Paulo mencionou, que ele disse: enquanto estou fraco, então estou forte. 2 Coríntios 12:10. Não é esse tipo de fraqueza. E também essa fraqueza, meu irmão, não é nem uma espécie de pecado. Quando Paulo diz que quando estou fraco, então estou forte, tem muito a ver com as virtudes da graça. Que uma das virtudes da graça é o empoderamento. A graça nos capacita a estarmos fortes nos dias maus. A graça nos dá força para suportar os dias maus. Mas esse não é o assunto para esse momento. Mas daria para encaixar. Das virtudes da graça é o empoderamento. E aí nós vamos falar também sobre a ovelha doente. Aqui já no texto em Ezequiel 34:4, que é o conselho que o profeta dá aos pastores de ovelhas. E também no 2.3 vamos falar da doença espiritual. Interessante ser feita também a seguinte comparação entre as dimensões física e espiritual. Nem sempre a pessoa percebe que está doente de imediato. Portanto, espiritualmente é necessário um constante exame, sempre à luz da palavra de Deus e do Espírito Santo. Esse é um conselho para os pastores e para os líderes. Geralmente, uma ovelha, quando ela está doente, ela se afasta do seu rebanho.
Quando você perceber que tem uma ovelhinha se afastando, querendo ficar sozinha, querendo se distanciar das pessoas, você que é líder, você que é pastor, você que tem pessoas ao seu cuidado, debaixo do seu cuidado, esteja atento a isso. Se você perceber que uma ovelha está se afastando, é porque provavelmente ela está doente. Meu irmão, conclusão. Como ovelhas do seu rebanho do Senhor, precisamos saber que o cuidado de Deus com o seu povo inclui julgamento, disciplina e promessa. E é necessário nos submetermos aos pastoreio do Senhor Jesus. Toda essa lição tem muito a ver com relacionamento. Meu irmão, procure aprimorar o relacionamento que você tem com o seu Deus, com o seu Senhor. E deixe que o Senhor Jesus conduza você, que é a ovelha do seu rebanho, a pastos verdejantes. Esteja atento à voz dele. Quando ele disser não, é não. Quando ele falar não vai, não vai. Quando ele disser espera, espera. Talvez você não está vendo a tempestade que está vindo ao seu encontro, mas o seu pastor, porque ele está indo na frente, ele está vendo o que está vindo ao seu encontro. Então, se é a hora de parar, pare. Se é a hora de esperar, espere. Se é a hora de ir, avance acreditando no Senhor Jesus, porque Ele é o nosso bom pastor. Como está escrito lá em João 10, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar e até a próxima pré-aula, querendo Deus.